Amém. Bom dia. Bom dia. Que prazer voltar aqui, que alegria voltar aqui. Nem tão distante assim, né? Você exagerou um pouquinho. Estamos a 1h40 mais ou menos aqui. Mas quando eu recebi o convite do pastor Leandro, meu coração se alegrou muito. Porque nós estávamos aqui no primeiro dia, né? Na inauguração. Primeiro dia nós estávamos aqui e ver cada vez mais a casa do Senhor aqui mais bonita, mais organizada, cheia de músicos abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus, nos alegra muito em ver aquilo que a gente já sabia, né, no começo quando viemos aqui, que Deus faria algo tremendo e ainda está só começando aquilo que Deus vai fazer. Coisas grandiosas Deus tem preparado ainda. E é muita responsabilidade vir aqui trazer uma palavra, porque eu conheço os irmãos de longa data também, e o pastor Daniel, o pastor Leandro ministraram muitas vezes lá na nossa igreja, no tabernáculo, e eu sei que são homens que estudam a palavra, que amam a palavra do Senhor. Então vir aqui pregar para professores é complicado, irmãos. Até parece. Mas Deus deu a mim aqui uma palavra muito especial para essa manhã, que eu queria compartilhar com os irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e versículo de número 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, e verso de número 14. Esse é o texto que eu li e falei à igreja no dia de Páscoa. Porém, é algo que ficou muito forte no meu coração, e quando eu recebi o convite, assim que eu comecei a orar acerca dessa manhã, eu já recebi do Senhor a instrução que deveria trazer esse texto novamente. Então, creio que o Senhor fará algo maravilhoso essa manhã que ele chegou. Vamos ler até o versículo 19. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda nesse caso, teríamos mentido contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Irmãos, eu vou ler aqui na tela, para a gente ficar mais alinhado nas versões aqui. Mais uma vez. Mas, pode voltar para a gente dizer o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo pereceram. E último, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Senhor, fale nessa manhã ainda mais ao nosso coração. O Senhor já falou profundamente, através dos louvores, através da palavra aqui ministrada na oferta, através das orações aqui realizadas. Mas nós queremos e temos sede ainda mais da Tua palavra. Amém. Fale conosco esta manhã, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, esse ano de 2026, nós estamos, eu com a minha família que está aqui presente, né? Minhas filhas, meu genro, minha esposa, nós estamos ali na igreja completando 26 anos já de caminhada. E nesses 26 anos de caminhada, nós já lemos muito a palavra, já estudamos muito a palavra, já temos uma caminhada, já ouvimos muitas histórias, lidamos com muitos testemunhos, com muitos traumas,
Essa é a vida da igreja, né? A vida comum da igreja é dessa forma que as coisas acontecem. Mas é impressionante o quanto Deus nos surpreende mesmo depois de tantos anos de caminhada, né? Eu acho que só de Santa Ceia, de suco de uva, nós devemos ter tomado um tambor de 200 litros. E ainda assim, nós abrimos a palavra, nos deparamos com um texto como esse, e Deus salta dos nossos olhos uma palavra tão importante. E principalmente, eu queria chamar a sua atenção para o versículo, primeiro versículo que nós lemos, versículo 14, que Paulo diz aqui que se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé. Então, deixa eu começar dizendo para você que nesse texto, esse versículo é tão sério, é tão importante, é tão chave dentro da nossa Bíblia e dentro da nossa história cristã, que Paulo está colocando em xeque, Paulo está colocando à prova, Paulo está dizendo que a partir da vinda de Jesus, se este assunto, se essa informação for mentira, qual a informação? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se essa informação for mentira, tudo o que aconteceu a partir de Jesus não valeu de nada. E quando nós dizemos que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, tudo o que aconteceu a partir de Jesus não vale nada, nós estamos dizendo também que significa que a morte de todos os mártires, todas as pessoas que morreram por amor a Jesus, foi em vão. Todo o sangue derramado foi em vão, inclusive o sangue de Jesus derramado. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, tudo isso é em vão. Para você ter uma ideia, há estudos muito sérios que colocam o número de cristãos que foram mortos só no primeiro século, por causa de Jesus, por servir a Jesus e por professar e defender a sua fé. O número seria equivalente a 200 milhões de pessoas. Se fosse pegar a população da Terra de hoje e colocar o número de cristãos que foram mortos naquela época, nós teríamos equivalente ao número de 200 milhões de pessoas mortas. Paulo disse nesse texto: se Jesus não ressuscitou dos mortos, todos esses irmãos morreram em vão, a nossa fé em vão, e o cristianismo que pregamos e seguimos todos esses anos, esses milhares de anos que nós conhecemos a palavra, é em vão. Portanto, eu não tenho dúvida que este é um dos textos mais importantes das Escrituras. Por quê? Porque ele está entregando para nós exatamente algo muito precioso. E agora escute uma coisa que eu vou dizer para você. A sua e a minha fé, ela não é baseada em uma emoção. A minha fé, ela não é baseada em uma possibilidade, em um achismo, em um sentimento. A sua e a minha fé, ela é baseada em um evento, em uma história, em um fato real. E esse fato real é que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Portanto, a sua fé, por mais que alguém um dia tenha te convidado para ir a uma igreja, você tenha entrado numa igreja, sentido algo, chorado, se emocionado, se arrepiado, a sua fé, ela não é com base em uma possibilidade entre muitas, em um achismo entre muitos, mas eu vou repetir, a sua fé, ela é firmada, é baseada sobre um fato real, e esse fato real, você vai nessa manhã, talvez crescer ainda mais na fé no seu coração, é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora entenda algo nessa manhã, pastor. Você já disse que nós tomamos um tambor de 200 litros de suco de uva, né? Quanto tempo vocês querem servir a Deus? Essa informação, Cristo ressuscitou dentre os mortos, está ok para nós.
Mas agora escute algo. Eu falar a respeito de uma fé que eu tenho, é diferente de como eu vou agir a respeito da fé que eu digo que tenho. Nós falamos e professamos muita coisa, cantamos muita coisa, mas de fato, o quanto dessa informação Cristo ressuscitou dentre os mortos, ela é praticável na tua vida, ela sustenta a tua base de fé. Eu te trouxe aqui, por exemplo, esta manhã. Essa é a pergunta que nós temos que fazer a respeito dessa informação que é tão séria. Agora, mais uma vez, eu falar a respeito de algo que eu creio é diferente de como eu vivo a respeito daquilo que eu falo, porque o que vai determinar de fato no que eu creio é aquilo que eu faço, são as ações que eu tenho a respeito daquilo que eu digo que eu creio. E eu acho que existe uma distância muito grande muitas vezes em nós, daquilo que nós dizemos e professamos e aquilo que nós fazemos a respeito disso. Agora entenda algo. Jesus ressuscitou, e vamos imaginar aqui um cenário. Aqueles irmãos daquela época, então, criaram uma história. Vamos imaginar assim. Bom, criaram uma história. Vamos contar uma história para que essa história ganhe o mundo. Vamos dizer que Jesus ressuscitou, mas na verdade ele não ressuscitou. Vamos criar esse fato. Imagine se fosse assim. Bom, a Bíblia diz que Jesus, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 12, depois de ressurreto, ele apareceu para mais de 500 irmãos, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para Paulo. E algo muito interessante é que as primeiras pessoas a testemunhar este fato, nós sabemos, por exemplo, que foram as mulheres no túmulo. Sim ou não? Esse foi o primeiro contato com essa mentira de que Jesus ressuscitou. Mais uma vez, coloca no teu coração: uma história está sendo contada, uma mentira está sendo contada. Então, mulheres chegam ali e se deparam com a informação: Jesus ressuscitou. Só que tem um detalhe muito importante. Na época, as mulheres, e graças a Deus que até o próprio Jesus quebrou isso, mas na época, as mulheres, ela não tinha autoridade na voz. Nós sabemos o quanto havia de preconceito em torno da vida das mulheres, e nós sabemos, dentro daquela cultura, o quanto as mulheres eram desprezadas, eram colocadas de lado, não tinha poder, não tinha validação em uma informação que partia de uma mulher naquela época, e graças a Deus que isso foi quebrado, e hoje nós temos as irmãs sendo usadas por Deus, e sendo muito abençoadas, e abençoando muito a todos nós, e mesmo a nossa cultura e a nossa geração. Mas naquela época não tinha poder. Então já receba uma informação do teu coração: se uma história falsa e mentirosa estivesse sendo contada, eles não usariam as mulheres para validar aquela informação. Portanto, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e não havia nenhuma intenção daqueles irmãos que estavam ali criar uma história, porque se assim eles fizessem, eles não usariam uma mulher, mas eles usariam alguém de autoridade perante a sociedade para que aquela mentira fosse contada. Amém, irmãos? Amém. Então, algo maravilhoso acontece. Jesus, em João capítulo 20, pode projetar para a gente, pastor? João capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos a portas fechadas. Eu amo essa informação. Estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, amedrontados, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Meus irmãos, o texto não diz que Jesus bateu na porta para entrar. O texto diz que Jesus pôs-se no meio deles, porque aquele corpo ressurreto de Jesus não precisava abrir portas para entrar.
mas ele se colocava aonde ele quisesse, ele atravessava a porta, ele atravessava a parede, ele atravessava o fogo, se coloca no meio deles, e surge uma palavra, e surge uma frase que é séria, e que a gente não presta muita atenção porque vira um jargão, mas ele diz assim, paz seja convosco. Aleluia. E como estavam os discípulos? Amedrontados. Por que eles estavam amedrontados? Porque eles estavam inclusive sendo acusados de terem sumido com o corpo, sendo acusados de ter violado tudo. Então eles tinham medo. Por quê? Porque sabiam que essa informação da ressurreição de Jesus era eminente naquele momento. Então eles estavam amedrontados e com medo. Mas Jesus aparece no meio deles e ele fala uma frase que talvez você já deve ter falado para alguém essa manhã. Disse assim, paz seja convosco. E às vezes a gente não presta atenção quando a gente faz esse cumprimento com os irmãos, mas a partir de hoje você vai começar a prestar um pouco mais de atenção, porque quando você aperta a mão de alguém, quando você abraça alguém e diz assim, paz seja convosco, meu irmão, você está profetizando algo e liberando algo sobre a vida de alguém. Aleluia. Que Jesus já fez um dia ressurreto. E nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus para todo mundo aqui, para todas as famílias que estão aqui, sobre minha casa, sobre sua casa, paz seja convosco. Aleluia. Se você entrou aqui amedrontado, se você entrou aqui com medo do seu futuro, da tua semana, se você entrou aqui com medo dos desafios que vão se apresentar, se você entrou aqui com medo talvez de algum diagnóstico que tenha vindo sobre a tua vida, eu declaro essa manhã, mas não é qualquer paz, meu irmão, é uma paz que excede todo entendimento, que seja sobre a tua vida e tua casa, paz seja convosco. Mas eu posso fazer melhor do que isso. Ao invés de eu aqui profetizar, que tal essa manhã, irmãos, você só colocar a mão no ombro de alguém que está aqui do teu lado e só dizer essa palavra que é incrível e profética: paz seja convosco. Não é qualquer paz, não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. Paz seja convosco. Então, quando você cumprimenta alguém, você não está somente com um jargão e um cumprimento gospel evangélico, mas você está liberando palavras que um dia Jesus fez em um momento em que os discípulos estavam amedrontados. Portanto, a nossa paz, a paz que nós desejamos, ela é muito importante, meus irmãos. Ela não é só parte de um jargão, mas ela é muito importante. Amém, igreja? Amém. Então, paz seja convosco. Então, o fato é que se uma história estivesse sendo contada naquele tempo, primeiro, não usariam a imagem da mulher para poder colocar aquela informação. Agora, o que é mais incrível é que esse mesmo Paulo, que diz esse texto, diz assim, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé em vão, é o mesmo cara que possivelmente depois, possivelmente vai morrer decapitado. Então, pastor, não tem uma lógica. Se você falar assim, quem em sã consciência, pastores aqui, irmãos, irmãs, quem em sã consciência toma uma decisão, bom, nós vamos criar uma história, e qual que é o benefício que essa história vai me trazer? Ser decapitado. Talvez alguém contaria uma história que trouxesse a ele um benefício financeiro, econômico, que trouxesse um benefício de ego, mas em que sã consciência, esse mesmo apóstolo que antes ele já viveu essa experiência, ele entra na casa de alguns irmãos e fala assim, viu, você é discípulo de Jesus? E a pessoa que está dentro da casa já sabe que se ela disser, sim, sou discípulo de Jesus, ou ela vai ser queimada, ou ela vai ser estuprada, ou ela vai ser apedrejada, ou ela vai ser lançada fora da sua casa, da sua família, da sua cidade. E as pessoas da época, elas simplesmente diziam, sim, sou discípulo dele. E eram mortas, inclusive por esse apóstolo, que antes Saulo matava, como diz ele mesmo, se declarou assassino. E as pessoas então, equivalente a 200 milhões de pessoas, abriam um sorriso e diziam, mata,
pode matar, pode fazer o que for. Os mesmos apóstolos, depois do livro de Atos, nós vamos ver eles dando risada, eles exaltando e glorificando depois de ter tomado uma surra horrível, todos ensanguentados e achando incrível ter sido açoitados e apedrejados por causa de Jesus. Igreja, a sua fé não é baseada em um conto de fadas. Aleluia. A sua fé não é baseada numa historinha que um pastor te contou. A tua fé não é baseada no achismo. A tua fé é baseada numa informação que é real, comprovada, verídica e incrível. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Portanto, esse mesmo apóstolo vai declarar por várias vezes que ele está esperando logo o dia em que vai acontecer algo que ele achou maravilhoso, que para ele chamou de lucro, de benefício. E ele disse: morrer por Cristo. Só alguém que um dia o viu ressuscitado é capaz de fazer uma declaração dessa. Portanto, nós aqui hoje, 2026, reunidos nesta manhã, cultuando a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus verdadeiro. Pastor, você está insistindo muito, parece que eu não sou crente. Mas quando eu li esse texto, eu não me senti crente, porque eu falei assim: bom, eu carrego uma informação, mas agora eu preciso carregar uma verdade dentro de mim. E a verdade é, não há dúvidas, que esse homem, ao terceiro dia, ressuscitou e apareceu nesta terra, e isso precisa ser a base da minha e da tua fé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Paulo vai para a morte com essa verdade. Os discípulos, os apóstolos vão para a morte com essa verdade. E nós, um dia iremos para a morte com essa verdade. E o veremos face a face como ele realmente é. E nós aguardamos esse dia. Bom, tendo falado bastante sobre essa evidência a respeito da ressurreição de Jesus, eu te entrego agora 3 conselhos aqui para a gente concluir essa palavra. E conselhos que são assim. Lembra que eu falei? Falar a respeito de algo que eu creio é diferente da minha ação muitas vezes. Eu preciso agir como creio. Quantos creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Amém. Amém? Então, o que nós vamos fazer com isso? Ou como é que nós vamos se comportar a partir dessa informação? E a primeira é: o seu sustento, o seu alicerce, a sua base, onde a sua vida está enraizada, não é em um pastor, em uma igreja, em um culto religioso, mas a sua vida e a sua história, a sua fé precisa estar enraizada em Cristo. Isso é uma coisa muito séria que nós pastores precisamos enfrentar. Por quê? Porque tendem as pessoas a nos olhar como uma base, um alicerce de referência. E eu temo que muitas pessoas nos dias de hoje, elas olham para uma igreja, elas olham para uma personalidade, elas olham para um artista, elas olham para uma comunhão, elas olham para uma liturgia e alicerçam a tua vida naquela base, naquela situação e naquele culto e naquela experiência espiritual. E é por isso que hoje nós temos um número tão grande de pessoas desigrejadas. E só tem um motivo de alguém ser desigrejado: é se ele criou seu alicerce numa instituição religiosa. Mas quem colocou a sua vida em Mateus capítulo 7, versículo 24, quem colocou a tua vida, enraizou a tua vida, fixou, construiu a tua casa sobre a rocha, todo aquele que escuta as minhas palavras, pratica a semear ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. E os pastores aqui devem concordar comigo, que o que nós queremos quando pregamos aqui é que as pessoas não olhem para nós, não olhem para as nossas qualidades, para as nossas falhas inclusive, mas que as pessoas olhem para Cristo. Paulo, ele dizia o seguinte:
Eu só quero pessoas me imitando. Se quando elas me imitarem, elas olharem para Cristo, elas vejam Cristo, sejam meus imitadores, desde que eu esteja imitando a Cristo. Então, sempre o centro será Cristo. Se você se apegar a Cristo, fixar sua vida no Deus ressurreto, que é Cristo, você nunca vai abandonar a igreja, por motivo que quer que seja. E quando eu digo abandonar a igreja, irmãos, é claro que eu estou dizendo da igreja de Cristo na terra. Não estou falando de um CNPJ, não estou falando de uma instituição religiosa, mas estou falando da igreja de Cristo na terra, que inclusive hoje está aqui reunida. Eu, como pastor da igreja Tabernáculo de Oração em Sorocaba, com aqui minha família que congrega. Mas hoje eu não estou aqui simplesmente como um tabernáculo de adoração, eu estou aqui servindo a igreja de Cristo. E nele a nossa vida está firmada, e nele a nossa fé está alicerçada. Portanto, meus irmãos, você pode ter o maior pastor do mundo, você pode ter o pastor mais conhecedor do mundo, você pode frequentar a igreja mais bíblica do mundo, mas o teu alicerce precisa ser em Cristo. É em Cristo que a nossa vida se sustenta. Amém? Inclusive para nós pastores, né? Que nós estamos aqui, eu sei o amor que os irmãos têm, a família real, o amor que os irmãos têm a esse lugar que Deus ficou. Mas ainda assim, se o pastor, se a igreja não tiver a sua vida alicerçada e a base em Cristo, irmãos, isso aqui passa a ser somente um culto religioso, um momento de cantar uma musiquinha e assistir uma palestra. Mas eu creio que não é assim que os irmãos têm conduzido, mas têm conduzido e edificado a sua fé em Cristo Jesus. Quantos podem dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro lugar é onde, com a informação de se Cristo ressuscitou, é nele que eu vou firmar minha vida e meu alicerce. Segundo lugar, a fé. Versículo 17, pastor, do capítulo 15. Vamos ler novamente. Versículo 17, capítulo 15. Do 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A fé, ela precisa ser definida no nosso coração, na nossa caminhada, como algo muito maior do que uma ferramenta que é utilizada para movimentar Deus no lugar e atender o meu e o seu prazer. Vou repetir isso. Muitas pessoas definem fé como algo ou uma ferramenta que eu utilizo para conseguir movimentar Deus como se fosse uma alavanca, um joystick, um controle. Eu tenho fé, então eu movimento Deus no lugar que Ele está para se mover ao meu prazer, então eu ser agraciado, eu sentir o prazer de ser abençoado por Ele. Então isso é fé, eu conseguir movimentar Deus a meu favor. Só que essa é uma definição muito rasa de fé. E se a pessoa baseia a sua vida nisso, em um momento ela vai se decepcionar, porque ela vai descobrir que em determinadas situações nenhuma fé, nenhuma oração será possível ser feita para que Deus atenda. Sabe por quê? Porque Deus também fala não. Quando você quer muito sim, Deus também fala não. E descobrir isso da pior forma, qual é a pior forma? É você acreditar tanto que Deus vai fazer algo, definir a tua fé baseada naquele milagre, naquela situação, colocar na parede e dizer, se Ele não fizer, Ele não é Deus. Quando você faz isso, automaticamente você pode cair numa decepção muito grande, como eu já vi alguns irmãos fazendo. Talvez vocês também já devem ter visto. Alguém que saiu da igreja, ou que saiu da presença do Senhor, que saiu da fé, que deixou de crer, porque Deus não fez algo que ela queria muito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O não de Deus, ele não é só uma realidade. O não de Deus é também pedagógico. O não de Deus também determina a quem você serve. O não de Deus determina o quanto da tua vida está realmente alicerçada numa verdade.
Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos, irmãos, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, a sua fé, ela não é baseada naquilo que Deus faz para te agradar, mas ela é principalmente naquilo que você faz para agradar a Deus. Aí você vai lá e lê Hebreus capítulo 11, e versículo 6, e esses dias eu estava lendo, mais uma vez o texto saltou aos olhos, e diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, em outras versões, sem fé é impossível agradar a Deus. Só esse ponto. Irmãos, esse texto não diz que a fé existe para Deus me agradar. O texto diz que a fé existe para eu agradar a Deus. Então, a gente inverte. Sem fé é possível agradar a Deus. Você já viu esse texto pensando o seguinte: eu tenho fé para agradar a Deus, eu tenho fé para agrado dele, eu tenho fé para a glória dele, eu tenho fé para o louvor dele. Então, só da gente pensar nessa ótica, independente do que ele faça, independente de como ele responda às orações, e eu posso falar, irmãos, eu sou continuista, tá? Eu creio no dom da fé, eu creio no dom das maravilhas, eu creio no dom da cura, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio em tudo isso. Não posso nem me considerar para vir aqui, porque eu acredito que ele crê em tudo isso também. Eu creio em tudo isso, mas eu também creio em um Deus que muitas vezes vai passar 10, 15 anos orando por uma causa e ele não vai realizar. Só que uma coisa será certa: você vai continuar manifestando o seu amor, a sua devoção, a sua gratidão, o seu tempo, e a certeza de que se ele não fez, é porque ele não quis fazer, e porque ele sabe porque não quis fazer, e que a ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania. Ele determina. É fácil isso? Não é, irmãos? A gente chora no não de Deus bastante, a gente tem que lidar com vários não durante a vida, muitos, mas nós também sabemos que ele é um pai bondoso, e que em alguns momentos ele vai falar assim, e quando você tiver que chorar, ele vai chorar junto com você. E quando você tiver que chorar por um não, ele vai estar ali para te abraçar, e para te consolar, e para fazer você suportar o insuportável. Escute isso. Ele pode te dar um não, mas ele nunca vai te deixar sozinho. Ele vai sempre fazer com que você suporte o insuportável. E na verdade não é você que suporta, é ele que te dá força para suportar. Aleluia. Amém? Amém. Portanto, segunda coisa que eu aprendo: a minha fé, com essa informação de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ela é ressignificada. Ela é mais do que uma alavanca e uma ferramenta para movimentar Deus no lugar. Mas ela é o crer de uma verdade absoluta: que se Ele ressuscitou, agora prepare o coração. Se Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro. E um dia, todos nós ressuscitaremos também. Glória a Deus. Aleluia. Minha fé Glória a Deus. é mais do que as coisas dessa vida. A minha fé é mais, como o próprio Paulo diz no último versículo que nós lemos: se o meu amor está limitado às coisas que acontecem nessa vida, eu sou mais miserável de todos os homens. Ele está dizendo o seguinte: com essa informação de um Deus ressurreto, os meus pensamentos precisam estar mais do que essa vida, mas os meus pensamentos precisam estar na eternidade e na glória que nós viveremos eternamente. Aleluia. Com Ele, e aí a vida de verdade começa. E em último lugar, irmãos, eu vou concluir aqui, versículo 19, pastor, que eu acabei de dizer agora. Olha que coisa linda. Se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que essa informação diz? É que nós precisamos, já que agora essa informação ela passou a ser mais do que uma informação, mas você já entendeu que é uma verdade. Irmãos, para quê? Qual motivo? Nós vamos muitas vezes decair da fé por coisas dessa vida. Por que nós somos tão preocupados
E ajuntar tesouro, ajuntar tesouro, ajuntar tesouro. E muita gente perdendo o casamento, perdendo o relacionamento com filhos, perdendo o relacionamento com família, por coisas dessa vida. Muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, da igreja, por coisas dessa vida. Irmãos, é muito triste a realidade desse tempo todo que nós saímos da igreja e vemos tantas pessoas se corromper, pastor, por coisas que a traça, a ferrugem vai destruir. Entramos num tempo coach, num tempo de que todo mundo está o tempo inteiro olhando e se comparando, olhando e fica o tempo inteiro tentando ser outro, e esquece que muitas vezes Deus vai te tratar e vai me tratar no pouco, porque Ele sabe que você não está preparado para o muito. E às vezes você fica orando para Deus te colocar no muito, mas nunca que você esteja preparado, porque eu estive preparado para isso. Deus muitas vezes está mantendo a sua fé e a tua salvação. Amém. E eu vejo isso, irmãos, vejo isso em famílias, eu vejo isso em pais de família, que ficam mergulhados, muitas vezes, em redes sociais, comparações, e que estão perdendo a sua salvação, e que estão esperando em Cristo só nessa vida. Sabe o que é isso? É que vivem hoje uma fé consumista, vive hoje uma fé de um Deus que tem que dar, que tem que multiplicar, vivem de campanhas em campanhas, somente esperando Cristo nessa vida, e quando Ele não faz mais uma vez, Ele não serve. A fé é para agradar a Deus, e não Deus nos agradar. Nunca esqueça isso, em nome de Jesus. E eu quero terminar essa palavra contando para os irmãos minha última experiência. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. E eu quero dividir com os irmãos uma última experiência que eu vivi. Aleluia. Versículo 20, pastor. A verdade é que Cristo foi ressuscitado. Fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Vamos ler junto? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, eu não consigo mais pregar da mesma forma de 2014 para cá. De 2014 eu vivo minha primeira experiência a respeito do não de Deus e da vida eterna. Quando meu irmão teve câncer no cérebro com 28 anos, e em 5 meses e meio ele nos deixou. Todas as orações foram feitas. Eu acho até engraçado que tem um irmão da nossa igreja, engraçado assim, né? Eu acho incrível. Tem um irmão da nossa igreja que ele pegou o peso do meu irmão, na época que ele estava doente, ele era líder de jovens, era do louvor, ele caminhava assiduamente com a igreja, ele cuidava de todo o nosso acampamento que acontece todo ano, assíduo. De repente aparece um tumor no cérebro, praticamente o tamanho de uma laranja, começa todo o processo de operação, cirurgia. E aí, o irmão, na sua fé e na sua simplicidade, pegou o peso do meu irmão, colocou um saco com pedras, com o peso do meu irmão, e ele subiu o Monte Sabó. Você conhece, né? Quem mais conhece o Monte Sabó? O Monte Sabó em São Roque é um monte que os irmãos vão orar. E nós fomos lá algumas vezes buscar a cura do meu irmão. E ele colocou nas costas. E ele subiu um monte. Viu? Vou subir com o Bruno lá hoje e vou descer com a cura dele. Todas as orações que foram feitas, não foi possível. E toda vez que eu entrava no quarto do hospital, eu entrava com a cabeça assim: eu vou hoje levantar esse homem dessa cama, eu vou orar e ele vai ficar motivado. E muitas vezes, quando eu começava uma conversa com ele, ele olhava para mim e falava assim: viu?
uma tranquilidade, uma paz que excede todo entendimento, que ele olhava para mim e falava assim: eu estou pronto. E eu falava assim: pronto para quê, cara? Você vai escrever seu testemunho, você vai correr o mundo. A Michelle, seu esposo, já está escrevendo o testemunho dele. E ele falou assim: filho, eu estou pronto, mas vocês que vão ficar, as coisas vão mudar. Ele falava isso todas as vezes que ele entrava. E assim foi, irmão, com muita honra, com muita paz, que excede todo entendimento, com muita nobreza, meu irmão, enfrentou 5 meses e meio e partiu, deixando o menininho de 1 ano, deixando a esposa, e o menininho de 1 ano já está tocando, está servindo a obra do Senhor, agora com 13 anos de idade, servindo ao Senhor conosco na igreja, já engateando lá no violão. E essa foi a minha primeira experiência, a partir dali já mudou. Só que agora, recentemente, eu tive outra, e foi com meu pai. E meu pai, ele adoece de uma forma muito rápida. E ele foi parar no hospital e ficou internado durante 2 dias. No 3º dia, algo muito interessante acontece, porque minha mãe, ela ficava com ele o tempo inteiro. E aí minha mãe, a gente conseguiu tirar, depois de 2 dias, ela falou assim: mãe, vai tomar um banho, vai descansar um pouco, que nós vamos para lá. E aí a minha irmã chega assim no balcão, para entrar, e minha irmã faz uma pergunta para mim, fala assim: viu, vai você ou vai eu? E naquele momento, irmãos, de uma forma muito inexplicável, eu senti no meu espírito que eu deveria entrar para ficar com meu pai. E eu falei: vai, vou eu. E aí ela vai embora com a minha mãe e eu vou entrar no leito onde estava meu pai. Irmãos, eu tinha uma coisa que me incomodava muito, porque a minha mãe estava dizendo que meu pai, por conta do problema renal, ele começou a ficar agressivo. Pastor Galera testemunha, pensa num homem bom, calmo, tranquilo, sereno, uma pessoa que dava testemunhos. Ele não subia, ele era pastor, mas ele não pregava no púlpito. Ele era pastor do chão da igreja, ele era pastor da recepção, do abraço, e principalmente no testemunho com a vida. E meu pai começa a ficar agressivo, ele disse que ele começava a xingar as meninas que iam lá e tiravam os acessos por conta desse problema na saúde. Então eu já entro preocupado com isso, não é possível que eu vou ver meu pai nesse estado. Eu entro preocupado, e quando eu chego, meu pai está dormindo com as 2 mãos amarradas no leito. Aí a primeira coisa que eu faço, na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim para a enfermeira: viu, por que meu pai está amarrado? Não, é porque se a gente tira, ele está sedado, se a gente tira, ele começa a puxar as coisas, ele xinga, ele bate. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas isso não é meu pai. Ela falou assim: não, mas viu, por conta do problema renal, ele está afetando o cérebro dele, ele está ficando assim, mas fica tranquilo, tal, ele está sedado. Aí eu sento do lado dele, irmão. Naquele momento eu não consigo nem ficar, eu levanto, eu vou para a janela do hospital assim, eu olho para o céu, e eu nem fecho o olho, irmão. Eu olho para o céu e falo assim: Senhor, esse homem, Pai, eu só estou servindo a Ti porque esse homem já tomou uma decisão de sair de São Paulo e ir para Sorocaba com toda a família. A igreja hoje, ela só existe porque esse homem saiu de São Paulo e foi para Sorocaba. Senhor, esse homem não pode acabar com essa fama. Eu oro pela misericórdia do Senhor, que isso que está acontecendo, o Senhor rever essa situação, Pai. Meu pai não pode ser conhecido como alguém agressivo. Eu não quero carregar essa imagem, eu não quero carregar esse testemunho. E eu fiz essa oração olhando como se eu falasse aqui, pastor. Foi a oração mais sincera da minha vida diante de Deus. E quando eu volto, quando eu volto, está a enfermeira do lado dele. E a enfermeira está medindo a pressão, está vendo ali os sinais do pai. Ela olha para minha cara e fala assim: nossa, o seu pai, desde que ele chegou, ele nunca esteve tão bem. Eu falei: sério? Ela disse: nossa, a diabetes dele baixou, a pressão está incrível, está tudo maravilhoso. Eu falei: vai melhorar esse estado dele, porque ela via no meu olhar que eu estava chateado com aquilo. E eu sento. E quando eu sento, eu escuto meu pai roncar, mas numa paz, num descanso maravilhoso. Eu falei: olha, ele tá bem, ele vai acordar, vou poder dar um abraço nele. E de repente aquele ronco diminui. E
de repente eu olho e tem um silêncio, e de repente a respiração um pouco mais devagar. Eu me levanto e eu coloco a mão no peito do meu pai. Coloco a mão no peito dele e ele puxa o ar, como nunca vi. Sobe o peito dele assim na minha mão, e naquele momento só desce o corpo do meu pai. A alma dele já naquele momento, o espírito já é recolhido por Deus assim. No melhor momento, no maior descanso e na melhor situação que ele estava diante daquele hospital, e minha mão abaixa e não sobe mais. E naquele momento ali, eu entendo exatamente o que esse texto diz e o que é a nossa vida de verdade. Eu olho para a bancada que ficava ali, as enfermeiras, eu chego para você, viu? Vai dar uma olhada no meu pai, porque eu acho que ele parou. Ela disse assim: não, eu acabei de sair de lá, o seu pai está com todos os sinais perfeitos, ele está bem. Aí ela pega e fala para esse então vai lá olhar, porque ele parou. Irmãos, ela chega, olha para minha cara com o olho arregalado, sai correndo, e a partir daquele momento foram 28 minutos de tentando ressuscitar. Eu fiquei ali vendo, orando de frente com ele, mas já sabendo que Deus tinha atendido a oração, que Deus já tinha recolhido meu pai. Essa experiência, por mais dura que seja, por mais que doeu, ela trouxe algo no meu coração. Aqueles que esperam Cristo somente nessa vida, irmãos, são mais miseráveis de todos os homens. Mas nós esperamos realmente o dia da ressurreição. Eu não vim aqui pregar a morte, meus irmãos. Eu não vim aqui causar medo. Mas eu vim aqui dizer uma coisa: existe um Deus que ressuscitou dentre os mortos, e que diz para nós que Ele é o nosso alicerce, e que diz para nós que a nossa fé é mais do que movimentar Deus no lugar que Ele está, mas sabendo que Deus pode muitas vezes realizar grandes milagres. E por último, é que a vida de verdade, ela ainda está por começar. A ressurreição de Jesus foi só a primeira, e nós estamos caminhando para o mesmo destino. Todos nós ressuscitaremos juntamente.